Olá, meus amigos, um bom dia a todos vocês. É um prazer cumprimentá-los. 5h34 da manhã e todo mundo aqui conectado, né? É muito bom ver vocês. E hoje nós chegamos ao capítulo final, capítulo 42 do livro Grande Conflito. Foi 1 ano e meio aproximadamente estudando esse livro, capítulo por capítulo, e chegamos aqui ao final. Quero dizer para vocês que ontem, quando eu estava lendo, né, relendo e preparando, tirando os textos que mais me chamavam a atenção, eu quero confessar uma coisa para vocês, é emocionante, viu? É emocionante. Você lê o último capítulo, geralmente a gente se detém muito no naquela última passagem, né? O grande conflito terminou, o pecado e pecadores não mais existem, mas o capítulo inteiro é emocionante. É emocionante. Então a gente chega aqui ao final desse capítulo. Mas, de acordo com os planos aí do pastor Wagner, a gente vai ter algumas coisas boas aí pela frente em 2025 também. Tá bom? Então, é um prazer enorme, foi um prazer enorme desfrutar da sua companhia aqui por várias semanas e finalmente chegarmos ao último capítulo desse livraço, que é o livro Grande Conflito. Vamos agora ver aqui alguns pensamentos, algumas citações que mexem com a gente e, claro, provoca algumas reflexões. O título do capítulo 42 é esse, o final e glorioso triunfo. Quer dizer que como é que as coisas vão terminar, pastor? Com triunfo, com triunfo. As coisas não vão terminar com desolação, com desespero, com angústia, não. É com triunfo. Nós não fomos feitos para derrotas. Nós fomos feitos para vitória. As derrotas podem surgir, mas não fazem parte da nossa identidade e nem fará parte do nosso capítulo final. As derrotas não fazem parte nem da nossa identidade e nem fará parte da nossa história final, da nossa parte final. Então, o que que a gente pode falar sobre depois do milênio? Passa o milênio. Eu queria agora, antes de ler o texto, vamos para o capítulo 20 de Apocalipse, porque eu acredito que vocês vão compreender melhor algumas citações se a gente olhar o texto. Então, no capítulo 20 de Apocalipse, nós vamos encontrar o seguinte. Ah, olha o que diz o texto. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença se fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu mal aos seus mortos, que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Então é importante aqui agora nós compreendermos que diante do Senhor, essa parte do Apocalipse, essa parte do 11 até o versículo de número 13, ela pode ser compreendida antes da sentença final, tá? Porque o Apocalipse ele faz esse tipo de recursos, ele utiliza esse tipo de recurso. Então, às vezes, ele coloca um texto ali, coloca outro texto acolá, então ele nem sempre é linear. Então, você precisa compreender que alguns textos eles vão se encaixando. Então, o que você leu
desse trono aqui, Deus passa a revista de todos. Agora, diante dos ímpios, a revista é dada. Então, os ímpios estão ressuscitados para a sentença. Satanás sai a seduzir porque ele tenta convencer as pessoas de que aquela ressurreição foi ele que provocou, e ele então instiga as pessoas para entrarem na Cidade Santa, que já desceu. Agora, veja algo interessante, algo interessante. Qual vai ser o comportamento dessas pessoas diante de Deus? Porque eles vão contemplar o Senhor, vão contemplar o trono, vão contemplar o Cordeiro. Qual vai ser a atitude? A atitude é a primeira citação dessa manhã, né, dessa apresentação. A atitude vai ser essa. A uma voz, as hostes dos ímpios exclamam: Bendito o que vem em nome do Senhor. E o grande conflito diz: não é o amor para com Jesus que inspira esta declaração. É a força da verdade que faz brotar involuntariamente essas palavras de seus lábios. Então, o poder da verdade, as evidências serão tão convincentes do que vai acontecer. Os dois grupos estarão tão claramente, nitidamente, tão divididos, e a glória do Senhor estará tão autêntica, tão explícita diante de todos, que vai vir essa frase. Então, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, todo joelho. Ainda que alguns que não queriam, mas serão obrigados sim a fazer isso. Diante dessa realidade, a pergunta que fica é: aonde desce a cidade santa? Em que lugar desce? Zacarias capítulo 14 diz assim: Naqueles dias estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Qual é o lugar que o texto está dizendo aqui? Isso não é figurativo, não é simbólico, é um lugar literal. Está dizendo que é o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, que está em Jerusalém, e veja que coisa interessante. Esse é o Monte das Oliveiras que você está vendo aí. A sede da capital vai ficar ali, é claro que é muito grande, e veja o que diz o livro Grande Conflito, página 663. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, donde depois de sua ressurreição ascendeu, e onde os anjos repetiram a promessa de sua vinda, ou da sua volta. É interessante nós observarmos que perto ali existe um lugar que é chamado de o Monte da Ascensão, né? E esse é um lugar muito simples, onde existe uma pedra. Eu estive lá no ano passado, onde existe uma pedra, onde se supõe que de fato ali tenha sido o local que Jesus Cristo subiu. Mas o que que me chama a atenção nessa realidade? É que esse mundo aqui, carregado de pecado, de dor, de separação, da do registro da tristeza do universo, do palco, do cenário de todo o universo, é esse planeta aqui que você agora está aqui, ó, pisando esse chão. A gente sempre fala, né? Quando a gente for para o céu, gente, a gente só vai para o céu passar 1000 anos. Não se esqueça disso. Mas a gente volta para cá. A nossa casa é aqui, não é lá no céu. A gente fica, no céu, a gente vai para o céu. A gente vai lá e volta, porque é aqui o nosso lugar. Então, essa terra aqui, onde foi o palco da dor, da desgraça, da morte, da quebra dos mandamentos, aqui será o lugar de restauração. Aqui será lugar de restauração. Essa mesma cidade que você mora, esse mesmo país que a gente está, esse mesmo continente que a gente faz parte, essa casa enorme que se chama planeta Terra, será completamente, inteiramente, de ponta a ponta, de leste a oeste, de norte a sul, do oriente ao ocidente, será completamente, inteiramente invadida, definitivamente, pela glória do Senhor. E a gente não vai ter mais nessa terra nenhum vestígio de pecado. Nossa casa vai ser aqui. Saiba disso. Nossa casa vai ser aqui. Mas o planeta completamente, inteiramente e absolutamente restaurado pela graça de Deus. Então não compreenda mal. A gente vai para o céu 1000 anos, mas a gente volta. E a gente volta para reinar com o Senhor. A gente volta para contar o nosso testemunho para todo o universo, para dizer o seguinte: conta a sua história. Como foi sua história? Como foi sua experiência com o Redentor? Como será na vida dos salvos. Mas antes disso, vamos compreender um pouco mais do que
do que esse capítulo nos apresenta. Ao redor, aqui diz que no versículo número 8 do capítulo 20 de Apocalipse, diz que Satanás sai a seduzir os homens. Ele tenta convencer de que aquela ressurreição foi provocada por ele. Quem é que faz parte dessa multidão? Olha aqui quem faz parte. Homens de estatura elevada e gigantesco intelecto. Segundo, a reis e generais que venceram nações. Terceiro, chefes militares famosos por seus êxitos. E diz mais: por ordem de Jesus, são fechadas as portas da Nova Jerusalém e os exércitos de Satanás rodeiam a cidade, preparando-se para o assalto. Então, a última batalha que vai acontecer, desse enfrentamento de querer invadir a Cidade Santa para tomar conta, é justamente isso que Satanás ele vai desejar fazer. Quando você lê o último capítulo, uma coisa me chama a atenção, que é o seguinte: a autora ela vai dizer quem está fora, e lá ela cita tanto Nero como também a mãe de Nero, cita as duas pessoas, entre outras. Depois fala dos grandes artistas que tinham assim habilidades extraordinárias, mas não glorificavam a Deus com aquilo que fazia. Depois dentro dessa categoria, ela também apresenta, é, além dos artistas, ela também apresenta pessoas que conheciam de teologia, mas distorceram o texto e, embora fossem muitas vezes reconhecidos como grandes teólogos, a sentença vai vir sobre eles porque distorceram a verdade. E depois ela começa a descrever aqueles que estão na Cidade Santa. E diz assim: Paulo vai estar lá, João Batista vai estar lá, Pedro vai estar lá, e você também vai estar lá. Se Deus quiser, nós vamos também estar lá. Então, existe essa descrição que aponta os que estão fora e também aqueles que estão dentro. Então, veja mais uma citação. Quem é que está próximo do trono do Senhor? Quem é que está pertinho ali do trono? Porque esse trono branco que vocês leram aqui no versículo 11 está ainda apresentando a descrição, tá? E quem é que está lá pertinho do trono? Diz aqui, mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Fantástico, né? Fantástico. Pessoas que viviam completamente entregues a Satanás, sendo um instrumento poderoso nas mãos dele. Pessoas que você viu assim, completamente distante, sem nenhuma possibilidade de salvação. Aquele tipo de pessoa que você poderia dizer o seguinte: aquele ali jamais será salvo, não há esperança para ele, porque está completamente perdido. Aí Jesus vai um dia resgatar essa pessoa, transformar essa vida, e agora de instrumento de Satanás para instrumento de Cristo. E esses vão dar uma evidência tão clara do poder salvífico de Cristo, vão estar pertinho do trono dele, pertinho do trono dele. Você sabe o que significa isso? Quando eu li esse texto, eu comecei a pensar: por que tão perto do trono? Para mais ou menos dizer o seguinte: olha, ninguém se perde ou ninguém se perderá porque a graça de Deus não foi suficiente. As pessoas vão se perder por suas escolhas, mas não porque faltou poder. Você sabe por quê? Porque aonde abundou o pecado, aonde o pecado descaracterizou, desconstruiu o ser humano, acabou com a imagem de Deus no ser humano, ali naquele mesmo lugar, a graça alcançou, restaurou, converteu, trabalhou na vida, trabalhou na mente, trabalhou no corpo, mudou as coisas. Você sabe por quê? Porque o Evangelho de João diz assim: todos os que aceitaram, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Ninguém vai se perder porque seus pecados eram enormes. O ser humano se perde por não ter aceitado a graça. Porque a graça de Deus
é maior do que os nossos fracassos, é maior do que as nossas debilidades, é maior do que as nossas quedas, é maior do que os nossos vícios, é maior do que as nossas tendências, é maior. E é muito maior, porque aonde existe pecado, ali pode se manifestar a graça de Deus, que é maior. Então, perceba que, como instrumentos de Deus e testemunhos de Deus ao redor do trono, estarão aqueles que foram muito afetados pelo pecado, mas que Deus os salvou e Deus apresenta cada uma dessas pessoas como um tipo de troféu. Aqui está meu troféu. Aqui está o que eu posso fazer, o que eu pude fazer na vida de um ser humano. Além disso, quando a gente percebe essa descrição do trono, outra coisa se destaca, e eu quero que você veja com muita atenção essa citação. Muita atenção. Eu quero apelar a você que olhe para o que está na tela. Veja o que diz. Agora falando da multidão que está ao redor do trono, tá? Além daqueles que estavam perto, da grande multidão agora, que 144 mil, grande multidão, quando você olha para o texto de Apocalipse 7, é o mesmo grupo em lugares diferentes, tá? Então diz aqui, em toda aquela resplandecente multidão, ninguém há que atribua a salvação a si mesmo, como se houvesse prevalecido pelo próprio poder e bondade. Nada se diz do que fizeram ou sofreram. Antes, o motivo de cada cântico. A nota fundamental de toda antífona é salvação ao nosso Deus e a quem? E ao Cordeiro. Lembre-se de uma coisa, amigos. O que nos habilita ao céu é aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito. Ninguém vai chegar no céu dizendo, estou aqui porque está vendo Jesus. Olha, eu merecia estar aqui. Ninguém vai chegar no céu, tá, com o discurso do fariseu. Ninguém vai chegar. Ninguém vai chegar no céu porque eu tive performance. Ah, porque eu acertei demais. Ah, porque eu fui muito bem sucedido. Ah, porque eu guardei todos os mandamentos. Ah, porque eu sofri muito, viu, pastor? Por isso que eu cheguei no céu. Ah, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Ninguém chega no céu apresentando relatório. Ninguém. A gente chega no céu dando graças a Deus e ao Cordeiro e à obra salvífica de Jesus Cristo. A gente não vai estar lá de forma alguma porque acertamos demais, porque eu abri mão disso, como uma espécie de vítima que se tornou vitoriosa. A vítima é Cristo e com seu sangue resgatou a mim e a você. O Cordeiro foi ele. Foi ele que carregou todo o nosso fardo. Foi ele que carregou todo o nosso peso. Foi ele que carregou todas as nossas lutas. Foi ele com que seu sangue fez por nós o que nossas mãos, o que o nosso caráter, o que a nossa força de vontade, o que o nosso próprio domínio próprio não conseguia fazer. Tudo foi pela graça. Se é assim que a gente vai encarar o Cordeiro, aprenda a viver na terra assim. Aprenda a viver na terra assim. Se a realidade do céu, tudo vai ser dado como reconhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Cristo fez, não viva na terra de um modo diferente. Viva na terra. Não se vitimizando, não dizendo, ah, Senhor, que dor, eu quero abrir mão de tantas coisas, como se Deus estivesse fazendo um favor para você. Ao que nós devemos viver aqui nessa terra é por tudo aquilo que ele fez por nós. E o que ele fez por nós é maior do que a nossa dor. O que ele fez por nós é maior do que nossas lágrimas. O que ele fez por nós é maior do que nossas perdas. O que ele fez por nós é maior do que nossas angústias. O que ele fez por nós é maior do que nossas dores. Por isso que a gente prossegue, por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Pare de colocar-se no centro de uma vida cristã. A vida cristã só tem um centro, e esse centro é Jesus Cristo. É Ele. É tudo por Ele. É tudo para Ele. Quando nós compreendemos isso, essa vai ser a realidade estampada nos salvos quando a gente entrar no céu. Mas essa realidade tem que ser estampada aqui. Conhecer Jesus de fato é tudo. E óbvio que isso só é possível com a obra 24 horas do Espírito Santo em nosso coração. Por quê? Porque a obra do Espírito é glorificar Jesus Cristo. É apontar para a cruz, é apontar para a sepultura vazia, é apontar para a sua ascensão, é apontar para o seu ministério de intercessor, é apontar para a certeza que ele vai voltar. Cristocêntrico. Dentro dessa realidade, veja outro pensamento que me chama muita atenção.
Diz assim: diante do grande conflito, duas realidades vão aparecer lá. Aí você diz, pastor, não estou entendendo essa imagem. Eu vou explicar para você. No grande conflito aparecem duas imagens, duas visões panorâmicas. Sabe quais são elas? A sua história, a minha história. A história de cada ser humano, desde o nascimento, a infância, a adolescência, se preparando ali para a faculdade, o casamento. A linha do tempo, sabe? A linha do tempo. A velhice, a idade já avançada. Toda a nossa história vai passar diante de Deus, toda a nossa história. E toda a nossa história é escrita por Ele. O que Ele tentou fazer por cada ser humano desse planeta. Cada ser humano. Porque esse planeta, todos nós, somos alvos da graça de Cristo. Existem exércitos que estão trabalhando no nosso meio 24 horas. Você está pensando que o mundo é o quê? Não, eu vou sair agora para casa ali e tal, tenho um carro, bicicleta, moto, não sei o quê, vou passar no supermercado, depois vou passar no posto de gasolina, vou ao banco, depois eu vou ali para a faculdade e tudo mais, agora eu tenho os compromissos. A gente pensa que o mundo é só isso. Não. Esse mundo aqui foi invadido pelo pecado e pelos anjos maus, mas esse mundo aqui não está abandonado. Deus está trabalhando nesse mundo 24 horas, em todos os cantos. Existe uma história. Cada ser humano tem uma história. Se aqui diz, olha, aqui diz, no capítulo 20 e versículo 13 do livro do Apocalipse, diz assim: foram julgados um por um por um. Assim como o juízo vem para aqueles que se declaram cristãos no investigativo, também aqui os ímpios foram julgados um por um são julgados. E nesse julgamento está tudo aquilo que Deus fez para salvar cada ser humano dessa terra, independente da nacionalidade, independentemente do lugar onde essas pessoas viveram. Então, a primeira coisa que aparece, e agora o contexto aqui é para os ímpios, é a história. A história da vida deles vai passar. A visão panorâmica de tudo aquilo que Deus fez por cada um, por cada habitante, em cada diferente período da história deste planeta. Mas também há uma outra visão panorâmica. E que outra visão panorâmica é essa? Essa aqui, que me chamou muito a atenção. A segunda visão panorâmica, a primeira visão do ser humano, a segunda visão panorâmica é essa aqui. Ou seja, vai aparecer diante de todos a queda do homem, a promessa do Messias, o nascimento de Cristo, o ministério de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a intercessão de Cristo e a volta de Jesus. Tudo, tudo. Por sobre o trono se revela a cruz, e semelhante a uma visão panorâmica, aparecem as cenas da tentação e queda de Adão e os passos sucessivos no grande conflito para redimir os homens. Tudo, tudo. A história do ser humano e a história de Deus vão se encontrar lá, nesse último dia, para os ímpios. Vai se encontrar lá. A história do ser humano e aquilo que Deus fez pelo ser humano. Que a nossa história com Cristo, que a minha história, que a sua história de vida seja cristocêntrica, ou seja, Ele no centro, para que a gente não veja essa realidade nua e crua de tudo que Ele fez. Inclusive, quando ela apresenta essa visão panorâmica, está lá apresentando, sabe o quê? Para os ímpios, as pregações que foram rejeitadas, os pecados que não foram confessados, a vida distante de Deus, a vida indiferente ao sussurro do Espírito Santo, a vida centralizada no próprio eu e muito mais. Continuando, vendo esse quadro tão amplo, é, aqui nós vemos a coroação de Jesus Cristo. Cristo está sendo coroado. E quem está observando essa coroação? Satanás. Satanás está observando essa coroação. E veja o que ela diz na página 670 sobre isso. Do conselho onde tantas honras recebera, está para sempre excluído. Satanás, ele vê
que agora um outro se encontra perto do Pai, velando sua glória. Viu seu ser colocada a coroa, a cabeça de Cristo por um anjo de elevada estatura e presença majestosa, e sabe que a exaltada posição deste anjo poderia ter sido sua. Satanás ele vai olhar a coroação de Cristo e vai pensar, poderia ser eu que estaria ali agora, ao lado do Cordeiro. Amigos queridos, se Satanás ele vai pensar isso sobre si mesmo, que a gente não abra mão do céu por nada, por nada. Alguns anos atrás, em uma cidade, ocorreu uma enchente e as pessoas foram alertadas, orientadas a saírem de suas casas, a abandonarem suas casas, porque algumas barragens haviam sido rompidas. E de repente, com chuva, com inundação, muitas casas que estavam perto da margem do rio foram condenadas. As pessoas tinham que sair de lá. E muitos saíram. E um dos moradores resolveu retornar para casa para buscar aquele botijão, eu acho que é um galão de água vazio. Vazio. Disse, não, não posso perder o galão. Ele voltou para pegar um garrafão de água vazio. E quando ele voltou, ele foi levado pelas águas e morreu, perdeu a vida. Quero dizer uma coisa para você. Abrir mão do céu por qualquer coisa, por prazer, por riqueza, por posição, por aplauso, abrir mão do céu é como se você voltar para sua casa para procurar um garrafão vazio, sem valor nenhum. Não abra mão daquilo que vai ser eterno por aquilo que é temporal. Não abra mão de uma saúde eterna para viver prazeres pontuais. Não abra mão da convivência do seu Criador para sempre, com amizades que destroem a sua própria vida. Não vale a pena. Não vale a pena. Escolha aquilo que vai durar para sempre. Não abra mão daquilo que é eterno por aquilo que é temporal e que não faz nenhuma diferença para a sua vida hoje. Continuando, mais um pensamento que me chama a atenção, que naquela grande multidão ali vem a condenação. O fogo que consome os ímpios, vai cair e purifica a terra. Todo o vestígio de maldição é removido, nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Então, isso quer dizer que não haverá inferno. Aqui diz no versículo de número 15: se alguém não foi escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Mas aqui também no versículo 14 diz que o inferno e a sepultura também foram lançados lá. Mas a pergunta que eu devo fazer é, mas se o inferno não vai durar para sempre, que cada pessoa vai pagar, inclusive Satanás e os seus anjos vão pagar o seu preço, vão ser destruídos, porque não existe lógica. Como é que Satanás vai estar queimando se a condenação é aqui na terra e como é que a terra vai ser purificada? É o que o texto está dizendo. Como é que a terra é purificada e ainda vai existir inferno? Como é que existe isso? Isso é incompatível. O texto do Apocalipse, capítulo 14, 20, versículo 14 e 15, com a descrição da Nova Jerusalém, no capítulo 21, é incompatível a existência do inferno. É incompatível. Mas, se você perguntar, o que é que vai marcar, o que é que vai ter de lembrança do pecado, já que o inferno não vai existir? Uma coisa. Uma coisa. Pastor, mas todas as lembranças do pecado não serão apagadas? Quase todas, mas não serão todas. Todas? Quer dizer que todos, mas o Senhor disse que a terra vai ser purificada, a gente vai viver aqui nessa terra, não vai ter nenhuma manifestação do pecado. Claro, manifestação do pecado não, mas lembrança sim. E onde é que está essa lembrança? Em um lugar.
em um lugar, em uma pessoa. Veja o que o texto diz. Aqui diz assim: apenas, apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Diz o profeta, contemplando Cristo em sua glória. Raios brilhantes saem da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Se eu fosse você, eu pegaria a sua Bíblia e abriria agora em Abacuque, capítulo 3, versículo 4. E eu sei que você vai fazer isso agora, não vai? Então, abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque. Já abri aqui, viu? Minha Bíblia já está aberta. Abacuque, capítulo 3 e versículo número 4. E versículo número 4. E também, olha, se eu fosse você, sabe o que eu faria? Eu pegaria assim um marcador de texto. Pegaria assim um marcador, sabe, gente? E iria destacar assim com força, sabe? Não, isso aqui, esse versículo aqui eu não posso esquecer, não. Esse versículo aqui, ele é poderoso. Então, eu iria pegar, ó, marca-texto. Iria marcar esse texto aqui de Abacuque 3 e versículo número 4. Olha o que diz aqui. Na minha versão, diz assim: o seu resplendor é como a luz, e ali está velado o seu poder. Mas em outras traduções, diz assim, que das suas mãos saem raios brilhantes, e ali estava o esconderijo da sua força. Jesus Cristo vai carregar para sempre as marcas das mãos, da cruz, dos pés, também ali a sua costela, a lança que entrou. Ou seja, para sempre, Cristo irá carregar. Se há uma coisa que poderia ser muito simples para ele, é apagar a cicatriz, né? Mas essa não vai ser apagada. Essa não vai ser apagada. E o texto de Abacuque 3, verso 4, nos chama demais a atenção porque diz o seguinte: da sua mão sai luz, e ali está o seu poder. Você sabe por quê? É porque das mãos de Cristo é que sai o poder para a nossa salvação. E por aquilo que ele realizou na cruz por nós. É dali. E essas mãos, que alegria não vai ser, né? Um dia você olhar para as mãos de Cristo e pedir para ele: Jesus, por favor, estenda a sua mão em minha direção. Imagine Jesus Cristo estendendo as suas mãos para você aqui na terra, aqui mesmo. E quando você olhar essa cicatriz, ele que tirou todas as cicatrizes dos nossos corpos, todas. Cada um de nós parece que em algum momento tem alguma cicatriz aí, né? Mas todas as cicatrizes do seu corpo serão apagadas. Todas. Todas. A dos mártires que foram mortos, todas as cicatrizes serão apagadas. Mas é interessante que a cicatriz dele, ele não apaga. Ele não apaga. Ele vai apagar milhões de cicatrizes, mas a dele ele não apaga. E aí você vai convidar: Jesus, por favor, estenda a sua mão. E ele vai estender. E quando ele estender a sua mão, você vai com a ponta do dedo passear na palma da mão de Cristo. E ali você vai ver que existe uma marca. Ali você vai ver que existe uma marca. E a ponta do seu dedo vai trocar a pele de Cristo. E você vai saber que aquilo ali foi por você. Foi por você. E que nada foi capaz de apagar o que ele fez por você. E se da mão dele sai poder, é porque todo o poder que você precisou nessa vida para ser cristão, foi ele que deu para você. Porque da sua mão sai poder. Você crê nisso? Você crê nisso? Da sua mão sai poder. Agora,
Para nós concluirmos esse estudo, eu concluo com duas coisas, ou três coisas. Primeiro, olha o que diz o texto. Para nós que estaremos salvos pela graça de Cristo, todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Todos, pastor, todos. Todo crente deveria ser estudioso na terra, porque vai ser estudioso no céu. Vai compreender os mistérios da criação. Livres da mortalidade, alcançarão voo incansável para os mundos distantes, mundos que fremiram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Os mundos não caídos celebraram com sua conversão. E a gente vai explorar o universo. Estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. E é por isso que eu concluo com esse texto, e você aí da sua casa, você pode ler comigo, né? Eu sei que o microfone não está aberto, mas você pode ler comigo esse texto que é muito conhecido. Vamos juntos? O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Por último, enquanto esse dia não chega, enquanto essa realidade não invade nosso planeta de uma forma absoluta, enquanto essa promessa não se cumpre, eu quero deixar aqui um pensamento para você. Um pensamento que inclui essa reflexão de 1 ano e meio do livro O Grande Conflito. Você ainda está peregrinando. Nós ainda estamos na estrada. Às vezes essa estrada é pedregosa, às vezes ela é estreita, às vezes ela é muito íngreme, às vezes a gente está muito cansado. Mas a gente não para, porque somos peregrinos. E quando a gente tropeçar nessa estrada, quando a gente cair, quando a gente se decepcionar, quando a gente se ferir, quando a gente se sentir esgotado, quando a gente fizer alguma escolha diferente daquela que Deus espera, lembre-se dessa frase. Que frase é? Essa aqui. Deus não desiste de nós por aquilo que somos. Deus não desiste de nós por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Porque se Deus fosse desistir de nós por aquilo que somos, Ele já havia desistido quase de todos nós, né? Mas Deus não desiste de você por aquilo que Ele é. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é graça, Ele é perdão. E quem é Deus, pastor? Deus é aquele pai que espera o filho voltar para casa, como tem muitos filhos afastados da igreja que vão voltar antes de Jesus Cristo voltar. É aquele pai que beija o filho pródigo. Mas quem é Deus, pastor? Deus é aquele que enviou Jesus Cristo para nos salvar, porque ele amou o mundo. Mas, pastor, quem é Deus? É aquela mãe que não se esquece do seu filho. Ele não se esquece do seu filho. Mas ainda que uma mãe esqueça, ele não vai esquecer de você. Quem é Deus, pastor? Sabe quem é Deus? Deus é aquele que envia o filho. E o filho é aquele que envia o espírito para trabalhar no seu coração. Esse é Deus. Pastor, mas quem é Deus? É aquele que a gente cai
dezenas de vezes, mas ele ainda assim nos procura. Mas quem é Deus, pastor? É aquela mulher que procura a moeda perdida. É aquele pai que espera o filho voltar. É aquele pastor que vai buscar a ovelha e deixa de lado as 99. Esse é Deus. E Deus não desiste da gente. Deus não desiste de você por aquilo que você é. Deus não desiste de você por aquilo que Ele é. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o amor de Deus o Pai, essa era a bênção de Paulo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus os abençoe. Podemos fazer uma oração? Podemos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida, por começarmos o dia em Tua presença. Toma o nosso coração para ser Teu. Obrigado por nos revelar tantas coisas bonitas, mas obrigado porque das Tuas mãos saem raios de luz, de poder e de glória, as marcas registradas da nossa salvação. Obrigado, querido Jesus, por nos enviar o Espírito. E obrigado, querido Deus, pela obra que o Espírito Santo faz agora em nossa vida. Nos ajuda a prosseguir como peregrinos para nossa casa, onde um dia nós teremos um ponto final de tudo o que nos separou do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que a gente prossiga essa jornada como peregrinos fiéis e incansáveis, dependendo da tua palavra, acreditando no sacrifício de Cristo e recebendo de coração aberto a obra que o Espírito Santo quer realizar em nós. Que a tua graça, que a tua bondade nos acompanhe hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, gente. Foi um prazer estar com vocês. Amanhã a gente se encontra novamente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meu pastor. Que bênção, que mensagem tão emocionante e como que privilégio a gente, como povo de Deus, saber o final da história. Isso nos tranquiliza e da forma como foi planejado, é quase que impossível a gente se perder, porque está tudo tão amarrado, está tudo tão pronto que a gente não volte para buscar o galão de Amém. água vazio. Que o Amém. Senhor te abençoe e te guarde e que você tenha um dia de vitórias. Amém. Um abraço, Rogério, e Deus abençoe todos vocês. Até mais, pastor. Até amanhã. Até amanhã. Eita glória! Você gostou dessa história? Essa história é nossa, não é um conto de fadas. É uma história real que vai acontecer em breve e nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos do lado vencedor. Como Deus é maravilhoso, não é, queridos? Ah, adoro quando falam sobre a volta de Jesus. Quem me conhece sabe disso.